sem o policial com aquele valor, com aquele respeito, uma carga horária justa, uma carga horária não extensiva. 12 horas dentro de uma viatura hoje é irreal, faturando uma viatura. Queremos trazer também a questão da reestruturação salarial que houve na Polícia Militar. Existe também este prejuízo que hoje nas unidades, eu digo para o senhor, com todo respeito aos coronéis que estão presentes, os oficiais, que são os nossos exemplos, e demais oficiais e entidades também, nós temos que ser transparentes. Hoje, o principal assunto nas unidades operacionais é a regulamentação da emenda 29. E é a esperança de ter uma reestruturação salarial justa para os praças e que também hoje estão sofrendo, que tem uma demanda judicial, que não é o ponto aqui, que está travando também a carreira dos praças. E hoje, como a nossa busca é ser leal e transparente com o secretário, qual é o verdadeiro câncer que tem? É essa falta de justiça salarial. Ser o quê? De uma forma equânime, de uma forma leal, transparente. Não adianta ter um controle, só o controle não vai resolver. Ele acaba, na verdade, o policial se sentindo pressionado, e no momento que ele está na unidade, o que ele vai fazer? Ele vai descansar. Por quê? Porque ele não tem uma contrapartida considerável e justa do Estado, e quem acaba sofrendo é a população. Então, hoje, os praças, eu posso dizer para o senhor, com toda a clareza, com toda a transparência, que estão descontentes com relação ao vencimento. E isso se reflete automaticamente o quê? Na prestação de serviço. E a comunidade, automaticamente, a sociedade, ela, por mais que a gente tente fazer esse sacerdócio de trabalhar, porque a partir do momento que a gente veste, como no nosso caso aqui, que o nosso presidente da APA desceu do coletivo aqui, e eu tive que tirar a farda e colocar ali num canto do banheiro, que a gente tem que ser transparente para pedir a licença para o meu comandante, para estar aqui presente, é o que? É a extensão de melhores condições para os policiais que estão na rua. Ter o que? Investimento justo para quando ele estiver de folga, ele não tem que fazer um extra corporação. Ele tem que ter o lazer, ele tem que passear com seus filhos. E isso é o que? Uma qualidade de vida. Nosso policial não tem qualidade de vida. E o Estado do Paraná, como um Estado rico, um Estado pujante, então ele tem aí o 5º PIB nacional em matéria proporcional de crescimento. Temos um grupo de estudo, vários grupos de estudo nessa situação. Então o que a gente quer? Que o governo demonstre essa preocupação e que venha dar essa contrapartida que os policiais estão esperando. E por que não ir nas unidades e também ligar, quero pensar alguns policiais aqui, quero conversar pessoalmente, quero ver o que está acontecendo. Você está estressado? Você tem um tratamento de saúde adequado? Você tem uma alimentação adequada? Esse 12 horas da viatura, qual é o teu trauma? Vamos identificar, vamos tratar. Existe um esforço dos nossos oficiais. Concordo, existe. Mas o governo também tem que ter aquele canal direto ali com o nosso soldado da rua. Eu tenho 15 anos de polícia, tenho uma graduação aí na área de direito, assim como vários policiais também têm. Não presto concursos extras e quero ficar na Polícia Militar. Acredito na Polícia Militar, gosto da Polícia Militar. Só que quando o meu filho, ou o filho de qualquer um dos senhores aqui, ou os netos, olham e falam assim, poxa pai, por que nós não podemos fazer tal coisa? Não, calma, tem que esperar. Fazer uma poupança para fazer o meu passeio, o meu lazer. É esse valor que o nosso policial precisa. Então, uma remuneração justa, carga horária justa, uma alimentação à altura do profissional de segurança pública. Porque daí o que acontece? Vai evitar o quê? Você, de repente, pagar uma missão no determinado policial,
Ele diz assim, mas eu não ganho para isso. Ou eu não me sinto à altura para desempenhar essa missão. Não é desculpa. Isso não é desculpa. Mas reflete sim. Porque fica um serviço prejudicado, um serviço limitado, e pode até gerar uma animosidade. A partir do momento que tiver um escalonamento justo, emenda 29 justa, aí eu acredito que o reflexo na população. Por quê? Porque ele vai estar descansando no momento de folga, não estará fazendo da polícia o bico, e na hora de folga o trabalho dele. Então, Sargento Júnior da APRA, Associação de Praças, nós temos 2